Na aula de hoje iremos falar sobre áreas de figuras e volumes de polígonos. Isto funciona também um pouco como revisão, uma vez que estes conceitos já foram introduzidos no oitavo e no nono ano. De qualquer das formas, nós vamos levar isto para uma dimensão um pouco diferente, porque vamos fazer exercícios já com um grau de dificuldade um bocadinho superior àqueles que eram normalmente estudados nesse nível. Mas, de qualquer das formas, começamos por rever todos os conceitos de áreas e de volumes que foram introduzidos. Começamos, claro está, com a área do triângulo, que é igual à base vezes a altura dividido por 2. Temos a área do quadrado, que é apenas lado vezes lado, ou então lado ao quadrado. Passamos para o retângulo, portanto, estas formas bem conhecidas, base vezes altura. O paralelogramo, também base vezes altura. Já agora recordem que o paralelograma é constituído por 4 lados paralelos 2 a 2. Depois temos o trapézio, que é um quadrilátero com 2 lados paralelos. E aqui a sua área é base menor mais base maior a dividir por 2 vezes a sua altura. E no final terminamos com o polígono regular e com a circunferência que é πr ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado. Quanto ao polígono regular, já agora o que é um polígono regular? É uma figura que tem os lados todos iguais e os ângulos também internos todos iguais, por exemplo, um hexágono regular. E isto pode ser calculado da seguinte forma: perímetro a dividir por 2 vezes a apótema. Falta só saber o que é a apótema. A apótema de qualquer polígono regular é a distância que vai desde o centro dessa figura até ao centro de uma das suas faces. Portanto, esta é a apótema, que é a mesma que esta, que é a mesma que esta, a mesma que esta, a mesma que esta, a mesma que esta. Ok? Para quem não está muito habituado ou não quer utilizar esta fórmula para o polígono regular, há sempre um caminho alternativo que consiste, por exemplo, no caso do hexágono, como eu apresentei há pouco, em dividi-lo em 6 triângulos e calcular a área de cada um destes triângulos e no final multiplicar por 6. Está bem? Portanto, por exemplo, aqui pegámos neste triângulo, fazíamos base vezes a altura dividido por 2. Não sei se já repararam, mas esta altura é a apótema novamente do polígono regular. E fazemos isto 6 vezes e ficamos com a área deste polígono, neste caso do hexágono. Já agora uma particularidade sobre o hexágono é o único polígono regular que, quando partido em triângulos, estes triângulos são equiláteros. Portanto, todos os ângulos internos são iguais e iguais a 60 graus. A última chamada de atenção que eu coloco aqui nesta tabela relativamente a áreas é como é que se calcula o perímetro de uma figura. Ora, para o perímetro de uma figura basta somar o comprimento dos seus lados. No caso da circunferência, o perímetro é igual a 2πr. Ok, passemos à forma dos volumes. Portanto, eu aqui divido os volumes em 3 figuras. Temos os cilindros ou os prismas. Vou desenhar aqui um prisma quadrangular. Está bem? Temos os cones ou as pirâmides. Desenhar aqui uma pirâmide triangular. E depois, finalmente, temos a superfície esférica. Está bem? Estas são os 3 tipos de figuras que eu vou considerar. Porque é que eu estou a colocar estes dois agrupados? Porque, no fundo, são polígonos relativamente com o mesmo comportamento no que diz respeito a volumes. Por exemplo, no caso dos cilindros ou dos prismas, basta fazer a área da base a multiplicar pela sua respectiva altura. Quanto aos cones ou pirâmides, faz-se a área da base vezes a altura, mas tudo a dividir por 3, ou então 1/3 da área da base vezes a altura. Relativamente à superfície esférica, tem uma fórmula bem diferente, é 4/3 de πr ao cubo. Este é o volume de uma esfera. Falta só, claro está, falar para volumes de sólidos e para sólidos para falar da área de um sólido. E a área de um sólido, a área total de um sólido, é igual à soma das áreas de todas as suas faces. Também há quem se refira à área lateral. Por exemplo, se tivermos um prisma quadrangular, a área lateral é a soma das áreas destes retângulos, destes 4 retângulos. Portanto, este, o da frente, o de trás e o do lado esquerdo. E a área total será a área lateral juntamente com
a área das duas bases, do topo e da parte de baixo. Nas pirâmides também se fala de área lateral, que são os triângulos que se formam. Por exemplo, se tivermos aqui uma pirâmide quadrangular, portanto, a área lateral será a área destes 4 triângulos que se formam aqui, depois a área total junta-se-lhe à área da base, tá? Mas normalmente quando se fala em área, costuma-se falar em área total, a não ser que na própria pergunta digam, refiram que estamos a falar da área lateral. Mais uma última consideração, em termos teóricos, a área de uma superfície esférica é igual a 4π vezes o raio ao quadrado, e estão todas as considerações necessárias feitas relativamente a áreas e volumes. Áreas de figuras, volumes de sólidos, ok? Agora, eu mencionei logo no início da aula que iria resolver uns exercícios com um grau de dificuldade um bocadinho maior, onde vamos aplicar estas fórmulas. Até vou fazer um exercício relativo a áreas para figuras e outro relativamente a volumes. Vamos começar pelo exercício relativamente a áreas. Temos aqui um quadrado. Mesmo à volta deste quadrado temos aqui um círculo, está bem? Este círculo que não está propriamente aqui a limitar esta região verde. E depois também temos aqui semicírculos para cada um dos lados daquele quadrado. E a única informação que é dada inicialmente é que a circunferência grande, esta circunferência que está de centro O, tem raio igual a 3 raiz de 2. Ora, esta é a informação que nós vamos ter sobre este problema. A primeira pergunta que eles fazem é qual é a área do quadrado. Ora, nós podemos calcular a área do quadrado tendo em conta, por exemplo, o facto de este lado aqui também ser 3 raiz de 2 e podemos utilizar este triângulo retângulo que está aqui, está bem? Notem que este triângulo tem 90 graus. Porquê? Porque temos aqui 360 graus, uma volta completa. Como estamos a dividir em 4 fatias aquela circunferência, cada uma delas há de ter 360 graus a dividir por 4, que vai dar igual a 90 graus. Portanto, lá está. Este triângulozito aqui é retângulo. Tem aqui um ângulo reto. Cada um dos seus catetos vale 3 raiz de 2. Se quiserem calcular a hipotenusa, fazem simplesmente 3 raiz de 2 ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado, dá a hipotenusa ao quadrado. Ora, 3 ao quadrado é 9, raiz de 2 ao quadrado é 2. Aqui também acontece a mesma coisa. Está 18 mais 18, que é 36. Ora, o H vai dar igual a raiz de 36, que é igual a 6. E acabamos de descobrir quanto é que vale o lado do quadrado. Agora, se quisermos saber a área do quadrado, vai ser igual a 6 ao quadrado, que é 36, e a nossa unidade de medida é o centímetro. Portanto, 36 centímetros quadrados. Não é propriamente aqui que estão grandes dificuldades para resolver esta primeira linha. A 3.2, essa sim vai dar um pouco mais trabalho. Pretende-se demonstrar que a área colorida a verde, estas zonas que estão aqui coloridas a verde, têm exatamente a mesma área do quadrado. Ok, como é que vamos calcular esta área a verde? Eu vou só abrir o Corel Painter para conseguirmos trabalhar melhor estas áreas. Baixar um bocadinho aqui o tamanho da imagem para termos espaço para introduzir o Corel Painter. Portanto, aquela área que ali está a verde pode ser decomposta da seguinte forma. Podemos pegar numa área de um semicírculo e tirar-lhe uma área destas a branco. Portanto, é igual a 4 vezes a área do semicírculo menos a área a branco. Está bem? Aquela área daquele pedacinho que está ali a branco. Está bem? Ora, como é que nós vamos agora calcular a área do semicírculo? Eu sei quanto é que é o raio do semicírculo. Porque se isto tudo vale 6, como nós descobrimos na linha anterior, este bocadinho aqui há de valer 3. Portanto, como é que vai ficar isto? Deixa-me só escrever aqui. 4 vezes a área do semicírculo pequeno menos a área a branco. E a área a branco só um pedacinho destes, está bem? Não estou a falar dos 4. Estou só a falar de um pedacinho destes. Portanto, como é que nós agora vamos calcular a área do semicírculo? A área do semicírculo é πr ao quadrado dividido por 2, como é um semicírculo. Então, π vezes 3 ao quadrado dividido por 2, ora, vai dar 9π a dividir por 2, que dá 4,5π. Está bem? Podem confirmar sempre as contas na vossa calculadora. Portanto, 3 ao quadrado dá 9, a dividir por 2 dá 4,5, de qualquer das formas, só para confirmarem o resultado. Depois, como é que eu vou calcular aquela área a branco?
Ora, para a área a branco, eu posso fazer o seguinte. Posso pegar na área deste quarto de círculo e tirar-lhe a área deste triângulo, que eu sei que é retângulo. Estão a ver? Ou seja, eu estou sempre a trabalhar com decomposições de figuras para conseguir calcular áreas. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque não há fórmulas para este tipo de figuras que aqui estão, está bem? Isto parece uma espécie de uma tampa de uma circunferência. Esta coisa aqui dá um aspecto de ser um bumerangue. Não há fórmulas diretas para calcular, pelo menos não de acordo com aquelas tabelas que nós estudámos há pouco. Portanto, convém decompor estas figuras para conseguirmos calcular a área. Portanto, a área a branco vai ser a área do quarto de círculo, e aqui estamos a falar do círculo grande, menos a área daquele triângulo que está ali, que é um triângulo retângulo. Portanto, a área do quarto círculo, basta fazermos o πr ao quadrado a dividir por 2. Lembram-se que o r era 3 raiz de 2. Então, π vezes 3 raiz de 2 ao quadrado a dividir por 4. Não a dividir por 2 como eu havia dito, mas sim a dividir por 4. Ou seja, isto dá π vezes, já sabemos que isto é 18, a dividir por 4 dá 4,5π. Já viram que dá exatamente a mesma coisa que dá a área de meio círculo. Isto já vão depois perceber que vai fazer sentido para o nosso resultado final. Quanto é que vale a área do triângulo? Ora, como o triângulo é retângulo e cada um dos seus catetos vale 3 raiz de 2, eu posso fazer 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2, que é a base vezes a altura, tudo a dividir por 2. Nós já sabemos mais uma vez que isto dá 18, porque é 3 raiz de 2 ao quadrado, a dividir por 2 dá 9. Ou seja, a área a branco vai ser 4,5π menos 9. Agora que nós já temos a área a branco e já temos a área do quarto círculo, já podemos calcular aqui a área a verde, que é 4 vezes a área do semicírculo, menos a área a branco. E a área a branco era 4,5π menos 9. Para não variar, o 4 menos 0,5π aqui corta com o 4 menos 0,5π e eu fico só, desculpem não estar aqui com o espaço, com 4 vezes 9, que é igual a 36 centímetros quadrados. E recordem que esta era também a área do quadrado que nós fizemos há pouco, que nós calculámos há pouco. Ou seja, recapitulando, como é que isto foi resolvido? Só para fazermos aqui um pequeno apanhado de tudo aquilo que nós fizemos. Portanto, a área verde, decompusemos a área verde como sendo a área de 4 vezes, porque são 4 pedacinhos exatamente iguais, a área do semicírculo grande menos uma área a branco. Até posso, se quiserem, pode-se fazer um desenho pequenino, só para sabermos ali a diferença, deste bocadinho assim. Está bem? Depois, como é que calculamos a área de um pedacinho pequenino destes? Isto pode-se fazer a área do quarto de círculo grande, está bem? Porque é um quarto de círculo esta fatia aqui. E tiro-lhe a área de um triângulo. Menos a área do triângulo. E depois nós fizemos cada um deles. Portanto, este aqui dava 4,5π e este também deu 4,5π menos 9, que era a área do triângulo, e depois foi só substituir toda essa informação ali naquela forma da área, os 4,5π cortavam, e no final isto dava simplesmente 4 vezes 9, que é 36. Portanto, só para reorganizarmos todos os cálculos que fizemos, é mesmo necessário aqui partir esta figura em pedaços diferentes. Havia outros caminhos possíveis para resolver este exercício. Por exemplo, podemos fazer que a área a verde, em vez de estarmos a fazer aqui 4 vezes, podia ser, reparem que estes 4 meios círculos formam 2 círculos grandes de raio 2. Portanto, podia ser 2 vezes a área de um círculo em que o raio é 3, menos, e agora 4 pedacinhos destes. Como é que nós podemos calcular a área destes 4 pedacinhos que ali estão a branco? Pegamos no círculo grande e tiramos-lhe o quadrado. Este seria outro caminho possível. Está bem? Portanto, não é a única alternativa, até deixo como exercício para tentar chegar a esta solução. E cá está um exercício com grau de dificuldade relativamente maior sobre esta coisa das áreas das figuras. Vamos a mais um exemplo. Agora vamos falar, não no plano, mas sim no espaço.
Temos aqui um copo de gelado com forma cónica, onde está dentro uma bola de gelado que tem 3,5 cm de diâmetro e as dimensões do copo estão indicadas na figura. A primeira coisa que eles querem é a capacidade do copo, tendo em conta que eles querem apresentar a resposta em centilitros. Ora, com uma casa decimal, está bem? Centilitros às décimas. Isso vamos nos preocupar no final, está bem? A primeira coisa que nós vamos fazer é tentar calcular o volume, porque a capacidade tem a ver com o volume. Vamos calcular o volume do copo, que no fundo é o volume de um cone, ok? Então como é que nós vamos calcular o volume? O volume, não sei se recordam, ainda há pouco vimos isso, era a área da base vezes a altura a dividir por 3. Então vamos colocar essa fórmula. Área da base vezes a altura dividido por 3. Quanto à altura, não há grandes dúvidas que é 6. Cá está, a figura ilustra bem o valor da altura. A área da base é π vezes 2,5 ao quadrado. Porquê? Porque o raio desta circunferência que está em cima, porque esta é que é a base, o raio desta circunferência vale 2,5, porque o diâmetro é 5, ok? E agora basta substituir esta informaçãozinha toda na forma do volume. Portanto, ficamos com π vezes 2,5 ao quadrado vezes 6, que é a altura, tudo a dividir por 3, e dá este valor. Vamos deixar aqui algumas casas decimais, vamos meter 39,27. Qual é a nossa unidade de medida? É o centímetro cúbico, estamos a falar de volumes. Agora, como é que nós passamos isto para centilitros? A única informação que eu vou precisar é o facto de 1 litro ser igual a 1 decímetro cúbico. Então, o que é que eu posso fazer? Posso passar este 39,27 centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Quantas casas é que vou ter que andar para trás? São 3 casas. Está bem? Porquê? Porque 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos, ou seja, dá 0,03927 decímetros cúbicos. Isto vai ser rigorosamente igual ao litro. E agora, para passarmos para centilitros, eu sei que 1 litro são 100 centilitros. Eu tenho que andar 2 casas para a frente, agora para a frente, e fico com 3,9, que eles querem isto arredondado às décimas, 3,9 centilitros. E está calculada a capacidade deste copo, ok? Portanto, vamos a 10.2. Se não se verificasse a alteração do volume com a mudança do estado físico, qual seria a altura do líquido dentro do cone depois do gelado ter derretido completamente? Ora, quando o gelado derrete completamente, nós passamos a ficar com um cone mais pequeno dentro daquele cone grande. Não é? Porque, no fundo, vai ocupar a parte do fundo do nosso copo. Portanto, ficamos aqui com um cone aqui dentro, que terá uma determinada altura e, claro está, terá também um determinado raio. Sobre o cone grande, nós sabemos que a altura é 6 e o seu raio é 2,5. Ora, o que é que eu sei que não se altera? O que é que eu posso utilizar para descobrir o H? Eu sei que não se altera o volume do gelado. Ou seja, o volume daquela esfera inicial vai ser exatamente igual ao volume do cone pequeno. O volume do cone pequeno era da base vezes a altura a dividir por 3. Portanto, πr ao quadrado vezes h dividido por 3. E o volume da esfera é 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo. E o raio da esfera vai ser exatamente metade de 3,5, que é 1,75. Isto eu sei que não se altera. Só que estou aqui com um problema. Eu estou com uma equação que tem 2 valores desconhecidos. Portanto, não sei qual é o valor do R, nem sei qual é o valor do H. Então eu preciso de mais alguma informação sobre o R e sobre o H, de modo a conseguir, por exemplo, aqui substituir o R por uma expressão que dependa do H. Porque lá está, 2 incógnitas, normalmente eu preciso de 2 equações. Vamos tentar olhar aqui para um aspecto importante deste cone. Se eu fizer o seguinte, se eu partir este cone ao meio, mais ou menos, vou parti-lo assim, mais ou menos a meio do cone. Está bem, parti-lo por aqui. Estão a ver? Partir o cone por aqui. Eu obtenho 2 triângulos. Um que tem de altura 6 e tem aqui de base 5.
e outro que tem de altura h e de base 2r. Pronto, eu chamei r ao pequenino, portanto a altura será, a base será 2r. Qual é a relação entre estes dois triângulos? Eles são triângulos semelhantes. Ou seja, eu posso utilizar uma regra 3 simples para relacionar o h com o 2r. De que forma? 6, que é a altura do grande, está para 5, que é a base do grande, assim como h, que é a altura do pequeno, está para 2r, que é a base do pequeno. Quer isto dizer que 12r igual a 5h, ou seja, r igual a 5h sobre 12. Estão a ver? Consegui isolar a minha incógnita. R podia ter isolado H, aqui não havia grande diferença, só que como se pretende a altura, se eu isolar já o R, consigo logo chegar ao seu valor. Podiam ter isolado o H, também mais uma daquelas coisas que vocês podem fazer como exercício, e nós estamos com a seguinte situação. 1,75 ao cubo igual a π vezes 5h sobre 12 ao quadrado vezes h sobre 3. O que é que eu fiz? Troquei o r nesta expressão por este valor que aqui está. Está bem? E agora basta fazer os cálculos necessários para conseguir chegar à solução desta equação. Eu vou até aproveitar para desenvolver aqui a expressão do 5h sobre 12 ao quadrado. Vou deixar ficar isto. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144. Até vou multiplicar este 144 por 3 pela regra da divisão, mas se tiverem dúvidas, 12 ao quadrado é 144. E agora vou passar tudo quanto é informação que está aqui a mais deste lado para o outro lado a multiplicar. Portanto, este 144 vezes 3 passa a multiplicar e este π vezes 25 passa para o outro lado a dividir e fico com 4π vezes 144 vezes 3 vezes 1,75 ao cubo e cá em baixo fico com 3 vezes π vezes 25. Não se preocupem muito com estas contas. Isto, claro está, é igual ao h ao cubo, porque o que me resta deste lado é h ao quadrado vezes h. O π corta com o π, o 3 corta com o 3 e fico só com 4 vezes 144 vezes 1,75 ao cubo sobre 25. E agora vou fazer esta conta só para ver quanto é que isto dá. 4 vezes 144 vezes 1,75 ao cubo a dividir por 25 e dá igual a 123,48. Este é o valor do h ao cubo. 123,48 igual a h ao cubo, ou seja, o h dá raiz cúbica disto, está bem? Passa para o outro lado, o contrário do cubo é a raiz cúbica, e agora basta fazer essa conta e ver com quantas casas é que eles querem aproximado isto. Não dizem, não dão aqui informação nenhuma, podemos deixar um par de casas decimais. Portanto, vamos fazer a raiz cúbica, 3 raiz de 123,48 e dá igual a aproximadamente 4,98 se utilizarmos aqui duas casas decimais. E estamos a falar, que lá está, em centímetros, portanto o h é aproximadamente igual a 4,98 centímetros e está resolvido este primeiro exercício, este segundo exercício, aliás, esta segunda linha. O que era muito importante aqui era tentar relacionar o h com o r, claro está, partindo da semelhança de triângulos. Eu fiz com este triângulo grande, podíamos ter feito com o mais pequenino, em que aqui vale 2,5, aqui vale 6 na mesma, este vale h e este vale r. Portanto, o que é que eu fiz? Parti isto ao meio, também são triângulos semelhantes, mas ao fim e ao cabo ia dar a mesma coisa. Aqui, neste passo, podíamos ter isolado o h em lugar do r, e nesse caso, no final, em vez de termos a solução para o h, tínhamos a solução para o r, mas depois, com o r feito, facilmente chegava ao resultado do h. Portanto, dava algum trabalho, mas envolvia, claro está, este conceito base, que é o conceito de semelhança de triângulos, e nós acabámos por treinar aqui um par de formas de volumes diferentes, não é? Treinámos a forma do volume da esfera e agora também a forma do volume do cone. Última a linha, quantas bolas de gelado iguais cabem no copo? Ok, então o que é que eu preciso fazer para descobrir esta linha? Eu tenho que saber
Portanto, para saber quanto é que cabem mesmo dentro do copo, eu preciso do volume do copo, que no fundo tem a ver com a capacidade do copo, e preciso do volume da esfera, que é o volume de uma bola de gelado. O volume do copo, nós já calculámos há pouco quando fizemos a capacidade do copo e dava 3,9 centilitros. Está bem? 3,9 centilitros. O volume da esfera nós também já fizemos, era 4 terços de πr ao cubo, está bem? Isto vem em centímetros cúbicos, depois se quiserem também podemos passá-lo para centilitros. Vamos só fazer esta conta novamente. 4 dividido por 3 vezes 1,75 ao cubo vezes π. Falta aqui o π. E dá 22,45. 22,45 centímetros cúbicos. Se quiserem, podemos também fazer a mesma passagem, passar isto para centilitros. Para tal, primeiro temos que passar para decímetros cúbicos, que é igual a litros, e depois avançamos duas casas e dá 2,245 centilitros. Ok, uma bola ocupa 2,245 centilitros. Duas bolas já vão ocupar o dobro disto, não é? 2 vezes 2,245. Então, acham que duas bolas cabem dentro daquele copo? Vão ter que ficar, uma parte da segunda bola vai ter que ficar fora do copo. Portanto, no fundo, em termos de capacidade, quantas bolas de gelado é que cabem? Aqui deviam dizer que era dentro do copo. Só cabe mesmo uma bola. Não cabem mais do que uma bola dentro do copo. Também podíamos fazer uma regra 3 simples. Por exemplo, se 2,245 corresponde a uma bola, então 3,9 quantas bolas é que dá? E vocês vão ver que vai dar 1, qualquer coisa. Portanto, não chegamos a conseguir colocar duas bolas dentro. Já agora só para, a título de curiosidade, resolver também esta linha. Portanto, ficamos com x igual a 3,9 a dividir por 2,245. Não chega às duas bolas, como nós vimos aqui. Conseguimos meter 1,7 qualquer coisa bolas, não chegamos à segunda bola. Está bem? A pergunta mais puxadinha aqui, e foi por isso que eu escolhi este exercício, era mesmo esta 10.2, tal como há pouco a segunda linha também era a segunda que dava, era aquela que daria um pouco mais luta. Está bem? Portanto, isto serviu não só para rever todos estes conceitos de áreas e volumes, mas também para os conseguirmos aplicar em situações práticas, e estas situações que eu escolhi, sem dúvida, com um grau de dificuldade relativamente superior. Tá? Vemo-nos numa próxima aula. Até breve.